É agonizante essa demora, né? Só não demora mais que o cu cabeludo para fazer substituição nesse time do Santos. Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Estamos aí, né, para falar desse pós-jogo contra o Fortaleza. E se no ano passado tava 3-0, que era um fantasma que a gente tinha a chance de vingar hoje, dos criadores de tava 3-0, vem aí, tava 1-0. Impressionante como o Santos, quando é contra o Fortaleza, o Santos treme, né? O Santos treme, mas assim, sem explicação nenhuma. O Santos acaba se complicando para ele mesmo, entendeu? Claro, se a gente for falar, foram dois tempos totalmente diferentes. Um primeiro tempo onde eu gostei de ver o Santos e tal, né? O Santos bem marcando forte, assim, com as principais chances, criando mais e tudo mais, né? Tendo muito mais volume ofensivo. E um segundo tempo onde o Rogério mexeu bem no intervalo e voltou com tudo, assim, com o Fortaleza oferecendo perigo também, mas sem deixar do Santos comandar ainda as principais ações e tal. É que o Santos acaba perdendo tanto gol, cara. Perde tanto gol. Acho que a gente é o único time na Série A que a gente não tem um centroavante ainda no elenco que fez gol nesse campeonato. Tá entendendo qual que é a gravidade disso, cara? E pra piorar, a gente não pode contratar, né? É o que eu sempre falo, a gente não pode ir pro mercado e tudo mais. Mas, enfim, é foda, cara. É foda e vamos gravar mais um pós-jogo aí, né? Dessa vez de mais um empate. Santos, o time do empate, né? Falam que Santos é o time do sexo, mas na verdade o Santos ultimamente é o time empata foda. Então vamos lá. O Santos vinha, né, de uma viagem do Equador desgastante e tudo mais, perdeu a sexta-feira inteira viajando, e aí a gente imaginou que Cuca iria poupar, iria até colocar Lucas Lourenço, que tem que ser o meio-campo titular, né? Queria colocar ele de titular e tudo mais, mas veio de sempre, né? Uma das únicas mudanças foi, além da zaga com Alex e Luan Pérez, a gente teve Madison titular, legal, e no meio de campo a gente teve Pituca de primeiro volante sendo mantido, boa, só que, né, Arthur Gomes e Jean Mota. Jean Mota eu nem condeno tanto, apesar dele ter feito uma má partida, muito pouco participativa, mas eu não sei o que o Cuca quer com o Arthur Gomes de meio campo, cara. Eu não sei o que ele quer com o Arthur Gomes em campo, sendo que, assim, se for pra pôr em campo, eu mantenho o discurso que eu falei nos últimos vídeos. Põe ele em campo, põe na ponta igual ele jogou contra o Botafogo. Evite de pôr ele, mas se for pôr, põe na ponta, põe na posição de origem dele. Ele já é ruim na posição de origem, imagina improvisado, tipo, no meio de campo, tentando dar uma meio que de armador, assim. Então acabou que nesse meio de campo ficou só o Pituca, né, como um meia mais marcador, assim, pra sair mais, contra um time do Fortaleza que tinha bons pontas, né? Pontas de velocidade pelos lados e sempre ou jogava num ritmo ou mais cadenciado ou hora apostando em contra-ataque também, né? Com uma marcação forte também. E aí no nosso ataque a gente teve no lugar em vez do Raniel, né? Essa disputa Raniel, Caio Jorge para ver quem é o centroavante titular e também uma disputa para ver quem menos faz gol, né? No caso, os dois estão ganhando, os dois não estão fazendo nada de gol. Enfim, o Caio Jorge, no primeiro tempo, onde para mim o Santos de fato foi melhor, ele começou o jogo dando certa mobilidade, né? Voltando assim mais no meio de campo para receber a bola, para tentar ajudar assim na criação e tudo. Madison titular foi muito bem desde o começo, né? Se apresentando, ajudando o Marinho, fazendo tentativas de ultrapassagem também e dando muito mais opção que o Pará, né? O Pará é aquele lateral mais defensivo e tudo mais, e o Matos é aquele cara que se lança bastante para ataque também, em velocidade, tudo, ultrapassando. E sim, jogos, por exemplo, contra o Fortaleza em casa, jogos em casa onde o Santos teoricamente é mais favorito, tem que pôr sim o Madison, né? Tem que ir com o time mais para cima, tem que ir com o time mais para frente. É essencial ter o Madison, né, nesses tipos de jogo assim, em relação ao Pará, que é para alguns jogos mais meio que de contra-ataque ou com a casinha um pouquinho mais fechada, né, tentando, sei lá, não propor tanto assim o jogo, não com tanta essa preocupação, mas enfim, a gente tá sob nossos domínios, cara. Era um jogo que tinha que ganhar e era obrigação ganhar, né? Apesar de sim, o Fortaleza tá fazendo uma ótima campanha, um time muito bem treinado, muito bem montado. E a gente vê na outra lateral o Felipe Jonathan, ofensivo também, sempre aparecendo assim pelas laterais, puxando um pouco pro meio e finalizando várias vezes.
deu boas opções também. E o Santos, né, conforme a gente vê nos números aqui, o Santos apertava cada vez mais a saída de bola do Fortaleza pelos lados e fechava mais entre os dois zagueiros, né, exigindo mais uma movimentação do Felipe, acho que era o primeiro volante deles, e começou movimentando bem também o time do Santos, né, tentando roubar umas bolas assim, tanto pelas pontas, ou quando chegava no Felipe, que já tinha alguns jogadores nossos pressionando um pouco mais também. Foi legal ver isso também, o Santos fazendo essa marcação, mas praticamente isso só no primeiro tempo que eu tô falando, né? Depois o Santos acabou se perdendo em erros de passe, pouca finalização até certa parte do primeiro tempo, né? E isso era muito fruto de Arthur Gomes e Jean Mota no meio de campo, que quase não participavam em nada na construção ofensiva, na distribuição de jogadas, né? Praticamente nada. A gente vê o mapa de calor deles aqui no jogo e é patético, né? É patético. Marinho estava bem marcado, o Marinho era uma grande opção de válvula ofensiva nossa. E o Santos também marcava bem o Fortaleza, né? Sufocando até a saída de bola, né? Do Fortaleza e tudo mais, que é um time, né? Como a gente conhece o estilo do Rogério, que gosta de ter a bola, mas assim, apostavam muito em contra-ataque, e nas brechas que eles tinham de contra-ataque e tudo mais, eles também não sabiam muito bem o que fazer no primeiro tempo, acabavam entregando muita bola pra gente, assim, ainda bem que não aproveitavam tanto seus contra-ataques, assim. E o Cuca tava apostando bem numa jogadinha Cuca-Ball, né? A gente via desde o primeiro tempo, desde o começo, que o Soteldo era muito acionado, o Marinho também, para dar aquele cruzamento no primeiro pau para algum jogador chegar na casquinha, né? Geralmente o centroavante, assim. E o Soteldo tentou fazer isso com o Caio Jorge, uma hora ele deu uma casquinha que foi na trave também, apareceu de elemento surpresa. Mas aí depois, na insistência, né, no fim do primeiro tempo, o Marinho, uma bola parada, cruzou na medida para a cabeça do Madson, ou Madcheca, como vocês preferirem, né? Já que o Raniel deu esse apelido, e já que é uma das únicas coisas que o Raniel faz no time do Santos, né? Essa brincadeira, esses apelidos e tudo mais. E o Madson, né? Um lateral de pura ofensividade, 2 gols já, lateral veloz, a gente já dominava o jogo e saiu um gol no momento certo, assim, né? Que faltava o gol só. E, enfim, foi muito importante essa presença ofensiva do Madson, mais uma vez fazendo um gol de cabeça, um lateral alto, de estatura, de força, e tem que ser titular, né, cara? Como eu falo aqui, ele tem que ser o titular, e o Pará que tem que entrar em algum jogo específico ou outro, assim, mas ele tem que ser o titular absoluto desse time, né, o Madson. E Madson, né, só pra constar, tem mais gols do que os nossos 2 centroavantes, né? Ou o mesmo número de gols, no caso do Raniel no ano, 2 do Raniel, 2 do Madson, e 1 do Caio Jorge no ano, contra 2 do Madson. Então, a gente vê que o nosso lateral reserva tem mais gol que os nossos centroavantes. Enfim, o Santos finalizou mais, né, no primeiro tempo, criou mais, merecia tá à frente do placar, cedeu algumas chances que o Fortaleza acabou não aproveitando, né? E aí, beleza, o Santos foi pro primeiro tempo, não mudou muito da sua estratégia, enquanto o Fortaleza voltou melhor e mais ligado no jogo e conseguiu algo que é essencial, né, para você dar uma injeção de ânimo no seu time, que é um gol logo nos primeiros lances assim do primeiro tempo, né? Então a gente tomou um gol que foi do Gabriel Dias, que foi um gol, né, que porra, eu acho que nosso sistema, nossa dupla de zaga falhou, era um pouco bola do Felipe Jonathan também. E foi um cruzamento fechadinho no primeiro pau, e não pode tomar gol assim, né? Com, porra, Alex Nascimento, zagueiro alto, Luan Pérez, zagueiro alto. Felipe Jonathan tava fechando na marcação também. E eu até isento tanto a culpa do João Paulo nesse lance, porque tinha que ter os zagueiros pulando antes, disputando. E ficou muito tarde pro João Paulo sair do gol, né? E aí acabou que tomou um gol típico de falha de marcação e que o goleiro também fica vendido no lance, né? E aí foi essa injeção de ânimo pro Fortaleza, que se achou mais no jogo, passou a gostar mais do jogo também. Rogério mexeu o time justamente para espetar o Santos na pequena área, e já logo nesse comecinho de primeiro tempo já deu esse gol também. E aí o Arthur Gomes também tentava um pouco mais no segundo tempo e tal, nesse começo, participou um pouquinho mais, mas ele é ruim, então não adianta. Enquanto o Jean Mota o tempo todo sumido também.
Aí os dois foram substituídos depois, né? Caíram total de rendimento. Na verdade já estavam muito mal de rendimento, né? O Santos no geral, no segundo tempo, caiu mais de rendimento, não estava conseguindo criar. Entrou o Sanches, né, no meio para preencher um pouco e não dar espaço para contra-ataque. Entrou o Raniel mais enfiado. Aí o Caio Jorge ficou um pouco mais no meio de campo, mais ou menos igual contra o Delfim também. Mas o que tá é o Cuca, cara, tem várias substituições para fazer agora e, cara, mexe nos 30 e poucos, entendeu? O cara põe, cara, o Lucas Lourenço no finzinho do jogo. E isso é até perigoso para não queimar o moleque. O moleque vai lá e no pouco tempo que tem, ele tenta se virar. Por isso que eu acho que ele tem que ser titular nesse meio de campo já, entendeu? O Sanches não vai render, Jean Mota no meio de campo, sabe, hoje muito mal também. Arthur Gomes nem se fala, no meio de campo não tem como. A melhor opção para mim é já ir pondo o moleque, o Lucas Lourenço mesmo, vai revisando com o Sanches, com o Jean Mota, entendeu? Com o Ivonei, às vezes, com o Anderson Ceará, vai mesclando, cara, vai mesclando, mas não dá pro Cuca demorar tanto pra mexer nessa porra. E aí, né, quando o Pará entrou, o Santos não teve mais esse apoio do Madison ofensivo, então era muito Marinho invertendo bola o tempo todo pro Soteldo, né, algumas bolas que pingavam na frente do Soteldo e encobriam ele. Eu detesto quando isso acontece, ou ele não tinha perna para alcançar a bola, tipo, meio que entrando no facão na área também. E não pode ser a única jogada, né, quando a gente tem o Pará em campo e não o Madison. Tem que ter mais aproximação dos meio-campistas e tudo mais, né? O Lucas Lourenço, quando entrou também, ele entrou com personalidade, dando boas opções, sempre, tipo, tentando estar presente na entrada da área, às vezes desarmando até também, voltando um pouco para marcar. É um fôlego jovem do moleque, né? Então tem que aproveitar mais disso também. Tentou até umas tramas assim com o Lucas Braga, que entrou mais para marcar um pouco na lateral também, né? Naquela parte onde o Soteldo fica na esquerda. Soteldo, logo que ele perdeu um gol bem que não pode perder mesmo, ele foi substituído pelo Lucas Braga, mas depois foi o gol pior perdido, né? O Rani Nilson, que não tem nem como perdoar, não tem desculpa, não tem o que falar. Aquele gol que ele perdeu na pequena área, que eu até falei, se tivesse impedido pelo menos pior. Mas não estava impedido, o cara debaixo do gol, praticamente sem goleiro, cabeceou para fora, sabe? Não dá para entender, parece que é de propósito, cara. Parece que é de propósito. Não pode perder chances assim, não pode perder e deixar a Fortaleza empatar na Vila Belmiro assim e quase viraram também. O Fortaleza teve várias chances também de contra-ataque e tudo. E o Santos não sabe matar jogo. O Santos tem que aprender a ser incisivo e matar jogo, entendeu? Principalmente jogando sob seus domínios. E aí a gente perdeu a chance de ficar em terceiro. De ficar em terceiro lugar. Imagina esse time com todos os problemas de bastidores que tem, com elenco limitado, não podendo contra-ataque. Imagina a gente nesse campeonato doido, que tudo tá acontecendo, a gente terminar pelo menos a rodada em terceiro, seria ótimo. Mas enfim, né, não vai ser hoje que a gente vai comemorar essa entrada no G4. A gente ainda fica em oitavo, né, que a gente ficou em oitavo lugar. Mas é isso. Essa foi a análise. Comentem o que vocês acham, o quanto de parcela de culpa cada um tem, Cuca, Raniel, Zaga, enfim. Comenta aí qual foi a visão de vocês no jogo. E é isso. Brigadão, espero que vocês tenham curtido. Quem puder, deixa aquele like para fortalecer no canal. Tamo junto. Se inscreve lá também para ajudar a gente. Tudo pelo Santos, o time do empate.